Aleluia. Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor. Amém. Que noite maravilhosa. Podemos estar aqui reunidos nessa noite, né? Noite do dia 25, que o mundo comemora o Natal, o nascimento de Jesus. Nós sabemos que, teoricamente, essa data não seria provável, não sei, em dezembro, mas sempre é bom trazer a memória. Amém? Então, se o mundo traz, nós trazemos a oportunidade também de estarmos trazendo à memória aquilo que ele fez. E, amados, eu estava já pensando nessa mensagem que poderia trazer hoje à noite, né, perguntando ao Senhor o que Ele gostaria de trazer. E, amados, é interessante a gente perceber uma coisa. O Senhor trouxe uma coisa importante ao meu coração para estarmos falando, reforçando sobre o sacrifício de Jesus. E aí você até pode parar, eu parei e pensei, Senhor, mas no dia do nascimento eu vou falar da morte? Fica um negócio meio antagônico, né, um negócio meio contraditório. Mas, amados, nós temos que entender que tudo o que existe tem um propósito. E o principal propósito para que Jesus viesse à Terra foi para que ele pudesse morrer. Isso pode parecer chocante aos seus ouvidos, né? Mas, amados, além de trazer a palavra, além de revelar quem Deus era, além de trazer alívio aos que estavam em sofrimento, além de promover cura, milagre, libertação, o maior propósito que ele viu na terra foi executar o sacrifício por mim e por você, porque através desse sacrifício estava sendo sedimentado, sacramentado uma nova aliança, a aliança de sangue, amados, a aliança da qual eu e você nós pertencemos hoje. E, amados, a consciência da aliança de sangue é o que vai nos trazer os métodos, e não só os métodos, como os resultados daquilo que nós precisamos em Deus. Amados, isso é uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração, e eu queria que você abrisse comigo no livro de Hebreus, no capítulo 9. Amém? O escritor aos Hebreus está relatando aqui no capítulo 9, falando sobre as alianças, comentando como era a aliança mosaica e a aliança em Cristo. Mas é interessante que a partir do verso 7, ele fala o seguinte, Hebreus 9, 7, mas no segundo habitáculo do tabernáculo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, amados, está deixando aqui bem claro que uma aliança, para que ela seja sedimentada pela palavra, para que pudesse haver remissão dos pecados e mudança de vida, é necessário que haja sangue. Tanto na antiga como na nova aliança, ele relata aqui que a oferta ao Senhor para a remissão dos pecados só poderia ser executada se houvesse sangue. E o Senhor falava no meu coração, por que sangue? Por que sangue é tão importante? Por que não podia ser, por exemplo, uma aliança de ouro, como nós usamos no casamento, por exemplo? Porque, amados, o sangue, ele simboliza a vida. Vou te dar um exemplo. Você, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo na minha área, por exemplo, que eu vivo no dia a dia. Às vezes você olha para um paciente e você já viu quando a pessoa está anêmica, a pessoa está meio cinza, meio pálida, aquele negócio que você não consegue identificar muito bem. É uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que está indisposta, é uma pessoa que a memória não está funcionando, é uma pessoa que nada está bem. Por quê? Porque falta sangue, falta vida. Então, quando Deus ele está falando de estabelecer uma nova aliança, uma aliança baseada em sangue, mas não em sangue de animais, mas no sangue de Cristo, Ele está querendo nos elevar a um patamar muito superior. E muitas vezes nos falta o entendimento do que essa aliança representa. Sabe, amados, e eu creio que em breve nós teremos o rema aqui, existe uma matéria chamada Aliança de Sangue, em que você vai estudar de forma mais profunda o que era a aliança mosaica, o que é a aliança atual e o que representa a aliança de sangue. Eu não vou conseguir estabelecer o que é dado em 8 aulas, em 6 aulas, em quase 50 minutos, o que é ministrado no rema, mas o que eu quero dizer a você, é que eu e você precisamos nos apossar em quem nós somos, com a aliança a qual nós pertencemos.
Nós estamos no final do ano, esse é o último culto do domingo deste ano presente. O próximo domingo já estaremos em 2023. E amados, eu não sei você, mas eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado, se tem coisas que você estabeleceu, que você queria alcançar de alvo até o final de 2022, e você não alcançou, o Senhor está te falando, ei, 2023 está aí para fazer uma nova história. Agora, você e eu precisamos andar com o compromisso de quem nós somos, nesta aliança de sangue. Sabe, amados, o Senhor falava no meu coração sobre falar sobre a aliança. A aliança, ela representa uma simbologia. Quando eu e você, nós nos casamos, nós colocamos uma aliança no nosso dedo, e essa aliança representa o quê? Que eu pertenço a alguém, eu estou aliançado, eu estou unido a uma outra pessoa, de modo que, possa ser que essa pessoa não esteja ao meu lado, mas todas as pessoas que estiverem ao meu redor, elas sabem que eu não estou só. E amados, nós temos uma aliança com Cristo, que diz, você não está só, eu não estou só, nesse mundo vil que jaz o maligno, eu e você, nós não estamos sós, nós não estamos órfãos, nós temos uma aliança de sangue com o Senhor que fez os céus e a terra, meu amado. E precisamos nos apossar dessa aliança, para andar de modo a receber tudo que a aliança nos dá direito. Quando eu e você nos casamos, é feito um escriturário no cartório, e aí, amados, nós passamos a ter uma partilha de bens, não é assim? Deixa de ser o que é meu e o que é seu para ser o que é nosso. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, tudo que é do Senhor passa a ser por direito também nosso. Sabe, amado, todas aquelas promessas que foram feitas, vamos lá para Deuteronômio no capítulo 28, só para você ler. Deuteronômio no capítulo 28, no verso 1, isso é Deus falando a Moisés, Deuteronômio 28, 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Amados, ele não está falando que eu tenho que correr atrás das bênçãos, ela está falando aqui que as bênçãos, elas vão me alcançar, elas vão te alcançar, elas vão ao nosso encontro. Mas olha que coisa maravilhosa, ele começa a falar, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocares a sua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. No verso 10 ele fala, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará em abundância de bens, no fruto do teu ventre, na terra, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos seus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar a chuva na tua terra, no seu tempo, para abençoar toda obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Amado, isso aqui é a promessa do Senhor.
O Deus que fez essa promessa, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, em 2023, Deus não mudou, a sua palavra não perdeu valor, não perdeu efeito. Agora veja só, nós estamos falando de uma promessa que foi estabelecida há mais de 6.000 anos, numa aliança que era baseada em sangue de animais, de cabras e de ovelhas. Veja que coisa interessante. No verso 14 ele diz assim: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Eu só posso desfrutar do que a aliança me promete se eu andar conforme o preceito que a aliança exige. Eu não posso desfrutar daquilo que meu casamento tem se eu não ando com a postura adequada mediante a posição que eu exerço. Está entendendo? Meu amado, eu não posso querer que a minha esposa haja em conformidade se eu muitas vezes não ajo como devo agir no meu casamento. Se eu trato minha esposa com grosseria, por exemplo, não posso muitas vezes exigir que ela me trate com amor, embora nós sabemos que pela palavra ela tem esse dever. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: muitas vezes as nossas atitudes e a nossa falta de postura, mediante a aliança a qual nós estamos firmados, tem nos impedido de receber todas essas promessas. Porque, amado, a promessa que foi feita ao povo de Israel recai sobre as nossas vidas também. Tudo isso que está falando aqui, o Senhor está dizendo a mim e a você: eu farei você prosperar, eu farei você abundar, tudo que você colocar na sua mão vai dar certo, nada vai acontecer de errado. Meu amado, nós temos direito perante o Senhor. Mas para que isso possa acontecer, eu e você, nós temos que andar em conformidade com essa aliança. Nós temos que ter a consciência da aliança da qual nós pertencemos. E aí vamos voltar lá para o livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, a partir do verso 11. O escritor dos Hebreus, ele fala: quando porém vê o Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, e uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amados, ele está deixando aqui bem claro: se o sangue que Moisés aspergia, que era um sangue de bodes, de cabras, de touros, ele servia para purificar o pecado, quanto mais o sangue de Cristo, que ele mesmo apresentou ao Senhor, no ambiente do sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Jesus se colocou como um sumo sacerdote, executando um sacrifício perfeito, que tem valor eterno. Esse sangue nos lava, nos limpa de todo o pecado. E o que ele fala aqui no verso 14 é interessante, quando ele diz: purificará a nossa consciência de obras mortas, a nossa consciência de pecado. Ou seja, você pode ter sido o maior pecador até ontem, mas se eu e você estamos numa nova aliança, você está limpo, você está resetado, você não tem nada que alguém possa apontar sobre a sua vida. Quantos cristãos têm padecido em prisões mentais, presos nos sentimentos, nas emoções?
Não porque fulano não falou comigo, não porque fulano me desprezou, não porque isso, não porque eu não posso levantar minhas mãos, não porque eu adulterei, não porque eu pequei, não porque eu roubei. Esquece tudo isso. O Senhor está falando para mim e para você: ei, 2023 está aí para fazer nova todas as coisas na sua vida, a começar a partir de agora. Exerça o seu papel diante do Senhor como membro de uma nova aliança de sangue. Não interessa a forma com que você chegou à igreja. Você pode ter sido um maior adúltero, um maior pecador, você pode ter sido um ladrão, um assassino. Deus não está mais interessado em quem você era. Você é nova criatura. Quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amado, no grego, quando traduzido para o inglês, tem uma versão muito interessante, ele fala, a new kind of, uma nova espécie. Eu e você não somos igual quem está andando na rua, posso até ser parecido, mas eu e você pertencemos a uma nova espécie, eu e você pertencemos a uma nova geração. Eu sou da geração da aliança de sangue, eu pertenço a algo superior, eu não me comparo a quem está lá fora, eu não me comparo à riqueza natural, eu estou num nível muito superior, eu e você estamos num patamar muito mais elevado, meu amado. Para de se comparar com quem está lá fora. Para de se comparar com quem está no mundo. Ah, não, porque o fulano está prosperando e eu não. Você não pertence a esse mundo. Eu e você não somos comparáveis a quem está lá fora. Eu não estou falando para você andar em altivez e soberba. Não, amado, não é isso. Mas é a consciência de que nós pertencemos a um Pai que cuida de nós. Que quando o acusador vier, e ele vem, amado, trazer condenação sobre a sua cabeça e dizer, ei, você vai para a igreja, você é um pecador. Ei, você está andando uma vida de pecado. Como é que você vai para a igreja? Você vai dizer, ei, eu pertenço a uma nova aliança. A aliança de sangue, eu sou justificado, não porque eu mereço, mas porque Ele quis que fosse assim. Então eu pertenço ao Senhor, eu não sou pecador, eu estou numa nova aliança, num novo patamar. Da mesma forma, amado, que quando um homem casado, se uma mulher chegar perto dele, o que ele deve fazer? Uma mulher que é casada, mostra a aliança e fala, olha, eu tenho um compromisso. Da mesma forma, quando o diabo vier com você, bater na sua cara com miséria, com pobreza, com doença, com condenação, eu e você temos que nos levantar e dizer a ele, ei, eu tenho uma aliança, você em mim não toca, você em mim não tem poder, eu não pertenço a você, eu estou aliançado com alguém que é muito superior, que é alguém que está num patamar muito mais elevado do que você. Sabe, mas nós temos que ter a consciência e tomar isso para nós como convicção. Sabe, parar de se comparar com o mundo lá fora, parar de se comparar com pessoas muitas vezes, porque a comparação leva você a ficar com pensamentos equivocados. Mas se eu se comparar, não é porque fulano tem tanto dinheiro, eu não tenho, fulano tem carro, eu não tenho, fulano não tem não sei o que. Meu amado, Deus não opera dessa forma. Corra a sua carreira individual. Se a salvação fosse coletiva, Deus falava, olha, o grupo vai correr a sua carreira. Não! Eu e você estamos num nível superior a tudo isso, meu amado. Nós temos que ter convicção disso. É o que ele está falando aqui. E no verso 16 ele fala, aliás, no verso 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados.
Amados, é a herança que Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden, que Moisés repetiu em Deuteronômio 28, essa herança permanece até os dias atuais e está disponível para mim e para você. Basta que nós andemos e acessemos mediante a nova aliança, a aliança de sangue a qual nós pertencemos. Tome posse daquilo que já é seu. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Tome posse da aliança a qual você pertence. Você não está aliançado com o diabo, você não está aliançado com o mundo, você não está aliançado com a morte, você está aliançado com o Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. E ele continua falando. Ele continua falando. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Amado, ele está dando um exemplo bem natural. Testamento, herança, só fica depois que morreu. Você não perde a herança de quem está vivo. Tanto é que esse é um dos motivos, porque quando você vai relatar a parábola do filho pródigo, para uma pessoa do Oriente Médio, uma pessoa da cultura do Oriente, eles ficam tão revoltados quando você fala essa parábola. Porque quando o pai chega para o filho chega para o pai e diz assim: pai, me dá a parte da herança. Ele está dizendo o que em outras palavras? Pai, eu quero que o Senhor morra. Então o que ele está falando aqui, amados, é que para acessar essas coisas, é necessário que haja uma morte, e essa morte já aconteceu. Você não precisa morrer, porque alguém já morreu por mim e por você. Você não precisa mais estar padecendo nessa vida, e dizendo: meu Deus, até quando eu vou sofrer, até quando eu vou passar por isso, até quando o Senhor está querendo que isso aconteça. Deixa eu falar para você nessa noite: mude o seu pensamento, porque quem já tinha que pagar, já pagou. Você não pode mudar mais nada, apenas receba e desfrute daquilo que Ele tem. É um novo tempo, amado, para mim e na sua vida. É um novo tempo, uma nova postura, uma nova posição, novas bênçãos, um novo patamar que Deus já preparou para mim e para você. Verso 18, ele volta a repetir: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. No verso 19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Verso 21, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Mas eu quero me deter no verso 19, quando ele fala que Moisés aspergiu. Quando a gente às vezes fala de aspergir, às vezes a gente tem uma visão muito limitada, ou você pensa, por exemplo, num batismo, como ocorre muitas vezes na igreja católica, em que você pega o bebê e você pinga as gotinhas na testa, e você está aspergindo sangue, ou aliás, água ali, representando um batismo. Mas, amado, quando ele fala aqui aspergir, na versão em inglês, ele fala sprinkle. Isso quer dizer espalhar, quer dizer borrifar, quer dizer jogar. Você já andou num shopping, você viu que tem aqueles acionadores de incêndio, aquilo é um sprinkle. Quando aquilo ali é acionado, ele joga para tudo que é lugar, você sai completamente molhado. O que Moisés estava representando e o que Deus está querendo que eu e você possamos fazer é nos banhar do sangue de Cristo. É literalmente você estar debaixo do chuveiro, ligar o chuveiro e você se banhar do sangue da nova aliança, com o entendimento de que você pertence a um patamar muito superior a tudo isso.
Sabe, amados, existe uma aliança que já é nossa, já é minha e sua por direito. Só acessa, meu amado. Só toma posse. Só exerça aquilo que já é meu e seu por direito. E ainda que a Bíblia fala que Moisés, ele aspergiu, ele derramou, ele jogou. Então ele pegava aquele sangue. Então imagina Moisés com um balde de sangue, molhando aquela árvore, uma planta, um galho, e jogando, arremessando contra o povo aquele sangue. Quando aquele sangue batia no povo, o povo estava se lembrando, se sentindo purificado, perdoado. Isso era feito uma vez ao ano. Mas eu e você, nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias da nossa vida. Todo santo dia, você quando acordar, diga: Pai, obrigado pela aliança de sangue a qual eu pertenço. Pai, obrigado pelo sangue de Jesus. Pai, obrigado pelo sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida. E que esse sangue me faz andar numa nova aliança. Sabe, tem uma pregação do Craig Field que ele fala sobre isso. Todos os dias eu acordo de manhã, eu olho no meu espelho e digo: Pai, obrigado pelo sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Pai, obrigado pelo sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida. Pai, eu declaro em nome de Jesus o sangue que está sobre a minha vida. Eu asperjo esse sangue sobre cada um dos meus utensílios. Eu declaro o sangue de Cristo nas minhas finanças. Eu declaro o sangue de Cristo no meu casamento. Eu declaro o sangue de Cristo sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha empresa, sobre a minha igreja, sobre onde eu andar. O sangue de Cristo vai fazer um rastro, e onde esse rastro passa, o diabo não pode tocar. Nós precisamos ter essa convicção, meu amado. A convicção do sangue de Cristo a que nós pertencemos. Esse sangue está disponível para mim e para você hoje. Ele foi o motivo pelo qual Cristo veio à terra. Não foi somente para curar, para libertar, para trazer as boas novas do Evangelho, mas tão somente para executar a obra final, que era derramar o seu sangue, para que esse sangue nos lavasse. E fazer com que você tenha autoridade sobre o diabo. Para você dizer: Ei, você não pode tocar, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Amados, isso aqui é uma simbologia. A Bíblia fala que isso aqui era uma sombra do que estava por vir no tabernáculo. Quando Moisés aspergia sangue sobre cada um dos utensílios daquele tabernáculo, Deus está falando para mim e para você nessa noite: você precisa estabelecer a aliança de sangue em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, na sua casa, nas suas finanças, no seu ciclo de amizades. Nós precisamos estabelecer o sangue por onde quer que passemos, amados, para que possa ficar o rastro do sangue. Através disso, meu amado, eu garanto a você que esse ano 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Assim como eu posso dizer que eu aprendi sobre andar nessa aliança de sangue, e 2022 foi sim o melhor ano da minha vida, eu declaro em nome de Jesus que 2023 será muito melhor sobre essa igreja, sobre cada um dos que estão aqui, meu amado. Agora, precisamos tomar posse do sangue de Cristo, que está disponível. É a noção da aliança, amados. Quando eu e você temos noção da aliança, nós não nos deixaremos ser mais abatidos, nem desanimados, nem enfrentados por toda, nem qualquer situação. Pode ser o que possa acontecer. Sabe, amados, ontem eu estava num dia que não estava durante o dia muito bom, não. Sabia que parece que tudo que eu estava botando na mão estava dando errado. E o diabo começou a falar, sabe, me dizer para mim assim: Ei, será que só as coisas que tu faz que não dá certo? Parece que quando é os outros dá certo, mas na tua vida não dá certo. Sabe? E aquilo ali começou a querer me abater, mas o Senhor falou para mim: Ei, muda o pensamento.
O sangue está sobre a sua vida. Você está numa aliança superior. Você está numa aliança muito maior. Vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12, 7, diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga ou na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. E no verso 12 ele fala: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13, presta atenção no que ele fala: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Amados, o sangue de um cordeiro representava isso, e o sangue do Cordeiro Eterno, que é Jesus Cristo, o que tem feito por mim e por você, que é capaz de fazer, meu amado? Mas nós precisamos fazer o que o povo de Israel foi instruído a fazer. O que é? Pega o sangue e põe sobre a entrada da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu relacionamento, do teu trabalho, do teu ciclo de amizades, da tua faculdade, da tua escola, onde você estiver, você precisa colocar o sangue do Cordeiro. Porque dessa forma, quando a praga destruidora passar, ela não poderá te tocar. E, amados, nós estamos falando de uma nova aliança, nós não precisamos trabalhar com simbologias materiais. Você não precisa pintar a sua porta de vermelho, não é isso que Deus está falando. Mas eu e você, nós precisamos fazer isso baseado na fé e na nossa vida diária. Todos os dias, dizer: Pai, obrigado, porque o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, está sobre os umbrais e a verga da minha porta, da minha casa, da minha vida, do meu coração, dos meus pensamentos, que minha mente não é campo do diabo, a minha mente é a mente de Cristo, onde só florescem pensamentos do bem, pensamentos do Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Sabe, quando o diabo começar a trazer pensamentos sobre a minha e a sua vida, passe o sangue do Cordeiro sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente, e declare: eu tenho a mente de Cristo. O diabo não vai falar na minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Quando a depressão quiser vir sobre você, o pensamento ruim, a tristeza, declare: eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a verga, sobre os umbrais da porta do meu coração. Tristeza não pode ficar, porque eu tenho uma aliança de sangue. Sabe, quando eu e você nos depararmos com os boletos que aparecem na segunda-feira, com o aplicativo do banco, e quando você abre, parece estar querendo estar no cheque especial. Comece a declarar sobre isso, amados. Eu declaro em nome de Jesus o sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida financeira. Eu não posso ser tocado. O diabo não toca nas minhas finanças. Tem autoridade, amado. Não, mas não é porque eu sou. Não, amado, não é porque você merece, é porque Deus fez assim. Então, se Ele fez assim, você tem uma prerrogativa espiritual para atuar dessa forma. A Bíblia fala lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, que ele fala: trazei à casa do tesouro todos os dízimos, para que haja mantimento. Aí ele fala em seguida: e farei prova de mim, ou seja, ei, se vocês fizerem o que eu estou falando,
Eu, o Senhor, estou falando, ei, venham a mim, venham cobrar a mim, porque eu me responsabilizo em cumprir as minhas palavras. Aí, às vezes, nós achamos, nossa, é muita petulância eu chegar diante do Senhor e dizer isso. Não, amado, é a posição de quem tem uma vida íntegra baseada no Senhor. Da mesma forma, Kenneth Hagin, ele falou uma vez numa pregação, que fazia anos que ele não pecava. Assusta isso, né? Quando ele diz, irmãos, faz anos que eu não sei o que é pecado. Sabe o que é isso, amados? A aliança de sangue, a convicção de que eu e você estamos lavados e totalmente rompidos com o vínculo do pecado. O pecado não exerce domínio sobre a minha e a sua cabeça, sobre a minha e os seus pensamentos, nem sobre o meu e o seu coração. O diabo não pode tocar, o pecado não tem domínio sobre a minha e a sua vida. A minha aliança, que era com o pecado, ela foi quebrada. Hoje eu tenho uma nova aliança, uma aliança de sangue com Deus. Ele quem me pertence. Paulo fala em 2 Coríntios, porque nós somos comprados com um bom preço. Em 1 Coríntios quer dizer, ou seja, eu e você, nós pertencemos a alguém, nós pertencemos a uma coisa muito superior, ao Senhor que fez os céus e a terra. Deus está falando para mim e para você nessa noite, para de ficar remoendo o pensamento do passado. Para de ficar falando, não porque fulano me perdoou, não porque fulano me tratou mal, não porque fulano me deu uma oportunidade, não porque fulano me perseguiu. Esquece isso. Olha para o caminho que está à tua frente agora, que o Senhor está estabelecendo para você. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de alargar a visão, de alargar a tenda. Meu amado, Deus está falando para você nessa noite, esquece o que ficou para trás, olha para frente, porque uma nova história está sendo levantada hoje. Baseada em quê? Na aliança de sangue, meu amado. Eu e você não temos vínculo com o pecado. Eu e você nós temos vínculo com a prostituição, com a miséria, com a pobreza, com o sistema do mundo, amados. Para de ficar se preocupando como vai ser 2023. Não, porque o PT vai assumir, porque não sei o quê. Meu amado, esqueça isso. Há um Deus que está sentado em um trono que é muito maior do que tudo isso. Pode as finanças do Brasil e toda baixa, mas a minha e a sua está protegida, porque eu não sou dessa pátria. Eu pertenço a um vínculo celestial. Sabe o que Deus quer que eu e você entremos em 2023 com o peito estufado e dizendo, eu pertenço a uma aliança superior, eu sou de uma aliança de sangue, eu não sou ditado pelos ditames do mundo, eu ando conforme aquilo que Deus estabeleceu. Se Ele falou em Deuteronômio 28, que essas promessas, que tudo onde eu andasse, eu iria prosperar, que eu seria perdido onde eu entrar, onde eu sair, que a perseguição podia vir por um caminho, mas que por 7 ia fugir, assim será na minha vida. Para de ficar falando, nossa, eu estou com medo, como é que vai ser o ano que vem? Nossa, como será que vai ser esse governo? Meu amado, o meu e o seu governo não é daqui, é de lá. Você acha que o embaixador dos Estados Unidos que está aqui no Brasil, ele está preocupado com a situação econômica do Brasil? Não, amado, porque o recurso da embaixada não vem daqui, vem de lá. O recurso meu e seu não vem daqui, vem dos céus. Mas sabe como eu e você podemos ter acesso a isso? Andando em conformidade com essa aliança. Amados, nós estamos falando de sangue de bois e de cabras que trouxeram o povo de Israel a ser um povo próspero. O que dirá eu e você? O que dirá eu e você, meu amado? Deus tem coisas muito grandes para fazer através da minha e da sua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer através dessa cidade, dessa igreja, nesse ministério. Mas eu e você precisamos estar nos colocando na posição da aliança de sangue.
Sabe, amado, quando eu e você entendermos isso e declararmos isso, tomando posse de quem nós somos em Deus, não há nada nem ninguém que possa nos parar. Sabe, eu estava ouvindo um testemunho do pastor Maxwell. Ele é um dos colaboradores do Ministério do Benihim lá em Toronto, no Canadá. E ele falando que ele terminou o culto. Ele tinha uma fazenda no Colorado, nos Estados Unidos, que era na parte sul e oeste dos Estados Unidos. Deve dar mais ou menos uns 3.000 quilômetros de distância, mais ou menos daqui como em Recife. Então era muito longe. E ele tinha uma fazenda nessa localidade. E ele conta que ele terminou um culto. Quando ele terminou um culto, o diabo falou audível aos ouvidos dele. Porque às vezes, amados, o diabo ele pode usar pessoas, mas às vezes o diabo ele pode vir de fato com palavras audíveis para você. E se eu e você não estivermos alicerçados nessa aliança de sangue, você vai temer. Mas se eu e você entendermos que essa aliança de sangue impede que a praga destruidora venha até dentro de você, você vai andar em vitória. E ele fala que o diabo falou para ele, sabe o que o diabo falou? Disse a ele: ei, seus filhos estão lá em Colorado, você está distante, e eu estou mandando agora 3 lobos com raiva irem destruir os seus filhos. E ele falou: você não vai porque você não tem autoridade para isso. E ele orou ao Senhor e disse: Pai, eu tenho uma aliança de sangue com você. O Senhor estabeleceu uma aliança comigo, papai, e eu não permito que isso aconteça. Pai, eu declaro o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, derramado sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a minha propriedade. O diabo não vai entrar. Eu declaro sobre todo o perímetro da minha propriedade, o diabo não vai entrar, porque eu declaro uma linha de proteção baseada na aliança de sangue, e o diabo não vai entrar. Ele foi dormir, no outro dia pegou um voo de Toronto, desceu lá no Colorado, em Denver, chegou na fazenda dele, perguntou aos filhos: vocês estão bem? Estamos todos bem. Pegou a caminhonete com o empregado e começou a dar a volta na fazenda. E ele conta que a fazenda dele é tão grande que, eu já vi isso aqui no Paraná, o pessoal não usa cerca de proteção, eles vão colocando postes, estacas, para demarcar o território da fazenda. E ele conta que na caminhonete ele vinha vindo, quando vê parado próximo a um poste, mas senta no terreno dele um lobo caído. Ele pega um lobo, joga na caçamba da caminhonete e seca o empregado. Daí, na metade da fazenda, encontra outro lobo, coloca sobre a caminhonete e sai. E dá no final da fazenda, no final do perímetro, outro lobo, próximo à estaca, ao poste onde estava, mas senta na propriedade e joga dentro da caçamba, leva para o veterinário e fala assim: olha, testa esses lobos. Eu quero ver se eles têm raiva. Daí a pouco o veterinário liga para ele do outro dia e fala: pastor, os lobos estavam com raiva mesmo, como o senhor sabia? Amados, ele disse: porque o Senhor me falou. Amados, isso é a consciência da aliança de sangue. Ele no Toronto, lá de 3.000 quilômetros de distância, executou uma ordem determinando que o sangue de Cristo protegia a propriedade dele e todo o redor. E é interessante, amado, como ele fala, é como se Deus estabelecesse uma linha de proteção naquele perímetro, onde o lobo ele chegou perto, mas ele não pôde entrar, porque ele sabia com quem estava lidando. Amado, o diabo precisa entender com quem está lidando. Ele não está lidando com qualquer um, está lidando com o Filho de Deus, que tem aliança de sangue. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê um qualquer, ele vê o servo de Deus, o embaixador todo-poderoso, que está revestido da aliança de sangue. O diabo não pode tocar na minha, na sua vida. Não pode tocar no teu casamento, nos teus filhos, na tua finança, na tua saúde. O diabo não pode te tocar. Meu amado, exerça essa aliança. Deus está falando para mim e para você nessa noite. A aliança de sangue que eu dei a você, está na hora de você começar a pôr em prática. Para que tudo que está em Deuteronômio 28 seja rema, se concretize na sua vida. Porque o interesse do Senhor, amado, não é que eu e você sejamos igual a Jó no começo, onde ele disse: Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Não, amado. Deus quer que eu e você tenhamos experiências com Ele. Tenhamos vivências extraordinárias que já estão disponíveis. Amados, desfruta disso. Você está numa aliança superior. O sangue que está vertido, lavando você, ele te limpa de todo o mal e te torna conectado direto com Deus. E amados, com Deus, ninguém pode mexer. Você tem noção do que é isso, amados? Você tem noção do que é isso? O Todo-Poderoso que você até está conectado diretamente comigo e com você, e ninguém pode te tocar. Agora, para que isso possa de fato se concretizar, é o que ele fala. É necessário que estejamos andando em linha com essa aliança. Não adianta a gente também querer viver uma vida de oba-oba, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem de fato se entregar totalmente a Ele. Ou como diz lá no Nordeste, igual o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, achando que vai ter autoridade para enfrentar o diabo. Não vai. Não vai. Agora, meu amado, se eu e você andarmos convictos dessa nova aliança, não há ninguém que possa impedir o agir do Senhor na sua vida. Não há ninguém que possa impedir Deus agindo através da minha e da sua vida. E amados, nesse ano de 2023, declare isso. Declare que será o melhor ano da sua vida. Declare que o milagre acontecerá, que o extraordinário de Deus irá acontecer, que coisas que você tem pedido há anos irá se concretizar neste ano de 2023, que você concretizará 2023 muito melhor do que o final de 2022. Declare que a aliança de sangue que dá direito a isso, amado. O que é que te parece tão impossível? O Senhor está te perguntando agora nessa noite. O que é que é? É um carro? É uma casa? O que é que é? O Senhor está preparado para fazer isso acontecer. Agora, ande baseado nessa aliança. Ande convicto da aliança ao qual você pertence. Porque dessa forma, amados, todas as bênçãos poderão acontecer. E é interessante que a gente vê isso. Moisés fazia isso, a Bíblia fala, uma vez ao ano. E Deus já prometeu todas aquelas promessas para uma vez ao ano. Imagina eu e você tendo um acesso constante, diário, permanente ao Santo dos Santos. Meu amado, imagina se é todas aquelas promessas que só de você ler, você já fica arrepiado, você já fica tremendo, você já fica querendo dar uma carreira, correr, gritar e dizer glória a Deus. Era uma vez ao ano. Deus está te proporcionando isso todos os dias. Então, amados, toma posse desta aliança. Anda conforme essa aliança. Amém?